Milionário encontra um garoto no semáforo e descobre uma verdade do passado que o choca profundamente. Imagine um dia comum na cidade de São Paulo. O semáforo vermelho, o trânsito parado e carros impacientes com o motor a roncar. No meio desse cenário urbano, um garoto magro, com roupas desbotadas e um olhar que refletia a dureza da vida, caminhava entre os carros, oferecendo pequenos pacotes de balas. Cada passo era pesado, carregado não apenas pela responsabilidade de sobreviver, mas também pelo peso de um segredo que ele mesmo desconhecia. Maurício, um homem de negócios bem-sucedido e muito rico, aguardava no carro que reluzia com a luz do sol. Seu olhar distraído cruzou com o do garoto por um breve momento, mas aquele encontro seria muito mais do que passageiro. O garoto, Renan, aproximou-se da janela. "Moço, aceita uma bala?" "Apenas R$ 2, disse com um sorriso que escondia a fome e o cansaço. Marcos, movido por um impulso inexplicável, não apenas comprou as balas, mas perguntou: "Onde está sua família, garoto?" Renan hesitou, mas respondeu com sinceridade: "Não tenho família, senhor. Moro com minha tia, mas ela está doente." A simplicidade e a dor na voz do menino despertaram algo profundo em Maurício. Algo que ele não sentia há muito tempo. Enquanto o semáforo abria e fechava, Marcos não conseguia desviar o olhar do retrovisor. Ele viu Renan se afastar lentamente, o corpo pequeno e frágil desaparecendo entre os carros. Uma sensação de vazio tomou conta de seu peito. "Por que isso me incomoda tanto?" pensou. Nos dias seguintes, aquela cena repetiu-se em sua mente como um filme. Ele se lembrava das palavras do garoto, do tom de sua voz e principalmente da tristeza disfarçada por aquele sorriso frágil. Marcos, acostumado a resolver problemas com números e estratégias, sentia-se impotente diante daquela situação. Por fim, decidiu fazer algo. No dia seguinte, voltou ao mesmo semáforo, na mesma hora, com a esperança de reencontrar Renan. O trânsito estava intenso e o calor fazia o asfalto brilhar. Após alguns minutos de espera, lá estava ele. O mesmo garoto, com os mesmos pacotes de bala, caminhando entre os carros. Quando Renan o viu, o sorriso tímido voltou ao rosto. "Quer mais balas, moço?" Ele perguntou com certa surpresa. Marcos abriu a janela e respondeu: "Hoje quero algo diferente. Posso almoçar com você? Quero conhecer sua história." Renan, desconfiado, hesitou. Pessoas como Marcos nunca paravam para ouvir histórias como a dele. Mas havia algo no olhar daquele homem que o fazia acreditar que talvez, só talvez, aquele fosse um encontro diferente. Durante o almoço, Renan contou sobre sua vida. Disse que morava em um pequeno quarto de fundos com sua tia, Dona Jacira, que estava doente e quase sempre de cama. Ele explicou que vendia balas para ajudar nas despesas e que sonhava um dia poder estudar e ter um futuro melhor. Marcos ouvia em silêncio, impressionado pela maturidade e resiliência do menino. Cada palavra parecia trazer à tona algo enterrado no passado do milionário, algo que ele ainda não conseguia identificar. Quando o almoço terminou, Marcos colocou a mão no ombro de Renan e disse: "Não sei porquê, mas sinto que preciso ajudá-lo. Vamos encontrar uma maneira de mudar essa situação." Renan, sem palavras, apenas assentiu. Para ele, aquele almoço já era mais do que poderia imaginar. Ao voltar para casa, Maurício contou à sua esposa, Branca, sobre o encontro. "Há algo naquele menino", disse, pensativo. "Ele me lembra de coisas que eu tentei esquecer. Quero ajudar ele, Branca. Não sei como, mas preciso." Branca, sempre solidária, apenas respondeu: "Talvez ele tenha cruzado seu caminho por uma razão maior." E assim, o primeiro passo de uma jornada emocionante foi dado. Uma jornada que não apenas transformaria a vida de Renan, mas também revelaria segredos há muito escondidos no passado de Maurício. Que segredos seriam esses?
E como um encontro tão improvável poderia mudar tanto o destino de duas pessoas. Os dias seguintes foram diferentes para Maurício. Ele não conseguia parar de pensar em Renan e na simplicidade da vida do garoto. A sensação de necessidade de ajudar se tornava cada vez mais forte. No entanto, Maurício não sabia por onde começar. A imagem de Renan vendendo balas, sozinho e vulnerável, não saía de sua mente. Ele estava determinado a descobrir mais sobre aquele menino e como poderia transformar a vida dele. Certa manhã, enquanto tomava café da manhã com Branca, Maurício mencionou Renan mais uma vez. "Você se lembra daquele menino que encontrei no semáforo?" Ele perguntou, tentando disfarçar a preocupação em sua voz. Branca, que já conhecia a história pela descrição de Maurício, sorriu compreensiva. "Sim, lembro. Parece que você não sai da cabeça dele, né?" Branca tinha um jeito doce e sabia exatamente como encorajar Maurício. Maurício assentiu, apoiando a xícara na mesa. "Quero realmente ajudá-lo, Branca. Aquele garoto, ele me fez sentir algo que eu não sentia há anos. E eu não consigo ignorar isso." Ele explicou que estava pensando em visitar Renan novamente para tentar descobrir mais sobre sua vida e de sua tia. Branca, sempre otimista, ofereceu seu apoio. "Eu acho maravilhoso, Maurício. Talvez você possa fazer a diferença na vida dele. É algo que você sempre desejou, não é? Fazer mais do que apenas acumular riqueza." Maurício refletiu sobre as palavras de Branca. Ela estava certa. Ele havia passado tanto tempo preso ao trabalho e à ambição que havia esquecido o que realmente importava. E aquele encontro com Renan o fez repensar tudo. No dia seguinte, Maurício decidiu agir. Pegou o carro e foi até o semáforo onde havia encontrado Renan. Ele estava lá, como antes, com os mesmos pacotes de balas, mas dessa vez estava acompanhado de Dona Jacira, sua tia, sentada em um banco na calçada, fraca e abatida. A visão partiu o coração de Maurício. A velha mulher estava doente e parecia em grande sofrimento. Maurício estacionou o carro e foi em direção a Renan e Dona Jacira. "Olá de novo, Renan", disse ele, tentando manter a voz gentil. "Como estão as coisas hoje?" Renan sorriu timidamente e, sem saber o que dizer, respondeu: "Estamos sobrevivendo, senhor. Cada dia é uma luta, mas estamos bem." Maurício sentiu uma dor apertando o peito. Ele sabia que tinha que fazer algo, não só por Renan, mas por Dona Jacira também. "Renan e sua tia, como ela está?" Maurício perguntou, sinceramente preocupado. Renan baixou a cabeça triste. "Ela tá mal, senhor. Não tem dinheiro para comprar os remédios que ela precisa, e eu não posso arranjar isso." Aquelas palavras de Renan tocaram profundamente o coração de Maurício. Ele sabia que tinha que fazer algo. E não era só sobre dar dinheiro. Ele queria resolver a causa daquela miséria. Maurício se abaixou para ficar na altura de Renan e Dona Jacira. "Renan, eu quero ajudar, de verdade. Mas preciso saber mais sobre sua situação, sobre vocês dois. O que está acontecendo?" Renan hesitou, mas finalmente começou a contar tudo. Dona Jacira olhou para Maurício com olhos cheios de gratidão e dor. "Meu filho, o pai do Renan, morreu em um acidente de trabalho. Desde então, Renan e eu estamos sozinhos. Ele vende balas para conseguir dinheiro para comida e para remédio. Eu fico doente, mas não podemos pagar os remédios, então, a cada dia, é uma luta para sobreviver." A voz de Dona Jacira era fraca e cheia de tristeza. Maurício ouviu tudo com atenção e compaixão. "Isso não pode continuar assim, Dona Jacira. Vou fazer algo. Vou resolver isso", prometeu ele. A velha mulher apenas sorriu fraco, como se ainda não acreditasse naquilo. Durante o resto do dia, Maurício começou a investigar. Descobriu que Renan e Dona Jacira estavam realmente em uma situação desesperadora. A mãe de Renan havia falecido há pouco tempo e o pai morreu, deixando-os sozinhos.
A casa deles era um pequeno cômodo escuro e sem condições, a que mal davam conta. Renan fazia o que podia para ajudar, mas estava preso em uma armadilha de miséria e sofrimento. Maurício decidiu que tinha que fazer algo a longo prazo. Ele começou a procurar formas de melhorar a situação deles. Primeiro, garantiu que Dona Jacira tivesse os remédios que precisava. Depois, procurou um lugar melhor para eles viverem. Maurício estava determinado a transformar a vida de Renan e Dona Jacira. Ao voltar para casa, Maurício contou a Branca sobre suas descobertas e planos. Eu vou ajudar, Branca. Não posso ficar de braços cruzados enquanto aquele menino e sua tia estão sofrendo, disse ele decidido. Branca sorriu e o abraçou. Eu sabia que você faria isso, Maurício. Você sempre teve um grande coração. Agora, eles têm sorte de cruzar o seu caminho. E assim, Maurício deu o segundo passo em sua jornada. Uma jornada que não apenas ajudaria Renan e Dona Jacira, mas também a ele mesmo, trazendo à tona um lado de Maurício que ele havia esquecido há muito tempo. No dia seguinte, Maurício começou a agir rapidamente para mudar a vida de Renan e Dona Jacira. Ele sabia que apenas oferecer apoio financeiro não seria suficiente para resolver tudo. Era necessário algo mais, algo que mudasse verdadeiramente a trajetória deles. Maurício lembrou-se de como Renan sonhava em estudar e que a falta de educação era uma das maiores barreiras para o futuro daquele menino. Primeiro, Maurício procurou um médico para atender Dona Jacira. Ele conseguiu uma consulta médica gratuita e providenciou os medicamentos que ela precisava. Ao vê-la tomar os remédios, Renan sorriu pela primeira vez em semanas. Obrigada, Sr. Maurício. Você não sabe como isso é importante para a gente. Dona Jacira agradeceu, as lágrimas lhe brotando dos olhos cansados. Depois, Maurício foi atrás de uma escola para Renan. Ele sabia que para tirar o garoto da rua e dar um futuro melhor, a educação seria o primeiro passo. Procurou uma escola pública e, após conversar com a direção, conseguiu uma vaga para Renan. Você vai começar a estudar, Renan. Não só para aprender, mas para ter um futuro digno, Maurício disse, o peito cheio de emoção. Renan olhou para Maurício com olhos brilhantes, cheios de gratidão e um toque de incredulidade. Isso é mesmo possível, senhor? Estudar? E para que eu, um garoto de rua? Renan perguntou, ainda incapaz de acreditar. Maurício sorriu, pegou a mão do garoto e a segurou firmemente. É possível, Renan, e você merece isso. Todo garoto merece ter a chance de aprender e crescer. Ele disse com firmeza, sem deixar espaço para dúvidas. Naquela tarde, Maurício levou Renan para comprar os materiais escolares. Cadernos, lápis, mochila, tudo o que um garoto precisava para começar uma nova fase. Aqui estão as suas coisas, Renan. Agora você pode estudar como qualquer criança. Vou estar aqui para apoiar você, Maurício disse, enquanto colocava os itens nas mãos do garoto. Renan sentiu um nó se formar em sua garganta. Eu não sei como agradecer, Sr. Maurício. Nunca imaginei que teria tudo isso. Ele olhava para os materiais escolares como se fosse um tesouro. Maurício apenas sorriu e deu um tapinha nas costas do garoto. Você não precisa me agradecer. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Enquanto dirigiam para a casa de Dona Jacira, Maurício começou a perceber como Renan estava diferente. O garoto estava mais aberto, mais confiante, e a conexão entre eles se tornava cada vez mais forte. Maurício estava começando a enxergar uma nova esperança no rosto de Renan, algo que ele havia perdido há muito tempo. À noite, Maurício e Branca conversaram sobre os progressos do dia. Renan parece um menino diferente, Maurício. Aquele brilho nos olhos dele. Eu nunca pensei que pudesse ver isso de novo. Branca comentou emocionada. Maurício sorriu, tocado pela transformação que estavam testemunhando. Sim,
Ele está mudando, Branca, e isso é só o começo. Acho que encontramos um propósito real em nossas vidas. Branca olhou para Maurício, compreendendo o que ele estava dizendo. Você fez mais do que ajudar, Maurício. Você deu uma chance de esperança a ele, e isso é algo que ele nunca mais esquecerá. Aquela noite, antes de dormir, Maurício pensou sobre tudo o que havia acontecido. Ele sentia que estava no caminho certo, não apenas para Renan e Dona Jacira, mas também para si mesmo. No dia seguinte, Maurício decidiu ir ainda mais longe. Ele queria garantir que Renan tivesse a oportunidade de estudar sem se preocupar com o que ia comer. Maurício foi até um supermercado e comprou uma cesta básica para Dona Jacira e Renan. Aqui está, Dona Jacira. Isso deve ajudar um pouco, pelo menos. Ele disse, entregando a cesta cheia de alimentos. É o mínimo que eu posso fazer. Vocês não merecem passar por isso. Dona Jacira olhou para Maurício com um sorriso agradecido. Obrigada, senhor Maurício. Você não sabe o quanto isso significa para a gente, ela disse, a voz embargada. Maurício apenas sorriu, feliz por poder ajudar de verdade. No final do dia, Maurício levou Renan para sua primeira aula na nova escola. Ele estava nervoso, mas Maurício estava ao seu lado, encorajando-o. Vai dar tudo certo, Renan. Eu estou aqui para te apoiar em cada passo do caminho, Maurício disse, apertando a mão do garoto. Renan olhou para ele com gratidão, sentindo que finalmente estava sendo visto e valorizado. Enquanto Renan entrava na escola, Maurício sentiu um alívio profundo. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa. E ao voltar para casa, ele tinha a certeza de que havia transformado a vida de Renan e Dona Jacira para sempre. E isso significava mais do que qualquer negócio bem-sucedido. O tempo passou e a conexão entre Maurício e Renan só se fortaleceu. Maurício continuou a apoiar Renan e Dona Jacira de todas as formas possíveis, tanto emocional quanto financeiramente. Renan estava indo bem na escola e, pela primeira vez em sua vida, tinha sonhos e planos para o futuro. No entanto, ainda havia algo que incomodava Maurício, uma sensação de que havia mais por trás da história de Renan. Ele estava decidido a descobrir o que era. Um dia, após a escola, Maurício convidou Renan para almoçar em sua casa. Enquanto comiam, Renan parecia hesitante, como se estivesse guardando algo. Tem algo que você queira falar, Renan? Maurício perguntou, tentando manter a conversa leve e acolhedora. Renan parou de comer e baixou os olhos. É sobre a minha tia, senhor Maurício, Dona Jacira. Maurício olhou para Renan, compreendendo que era um assunto delicado. O que você quer dizer, Renan? Ele perguntou, tentando encorajar o garoto a se abrir. Renan hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Ela nunca fala muito sobre o passado dela. Às vezes, quando está sozinha, eu ouço ela chorando, como se tivesse algo muito doloroso que a está atormentando. Maurício franziu o senho. Ele já suspeitava que havia mais na história de Dona Jacira, algo que poderia explicar a situação deles. Você já perguntou a ela sobre isso, Renan? Ele perguntou suavemente. Renan balançou a cabeça. Ela não fala sobre isso, senhor. Sempre diz que é passado e que não importa mais, mas eu sinto que é importante, que pode explicar muita coisa. Maurício se inclinou para a frente, decidindo que era hora de descobrir o que estava acontecendo. Renan, você pode me contar se ela já disse alguma coisa específica sobre o passado dela? Algo que você possa lembrar? Maurício perguntou. Renan hesitou mais uma vez, mas finalmente começou a falar. Ela já falou que teve uma vida difícil, que perdeu pessoas que amava, que foi magoada e traída. Às vezes, ela menciona que alguém a machucou muito e que isso ainda a assombra. Maurício sentiu seu coração apertar. Ele sabia que precisava descobrir mais, mas também queria respeitar a dor de Dona Jacira. Renan,
Isso é muito importante, mas não quero que você fique magoado por mexer no passado dela. Eu só quero ajudar, entende? Ele disse, tentando transmitir sua boa intenção para o garoto. Renan olhou para Maurício e depois baixou os olhos mais uma vez. Ela nunca me fala sobre isso, Senhor, mas eu sei que dói muito e eu gostaria de fazer algo por ela, Senhor. Maurício pensou por um momento. Ele precisava descobrir o que aconteceu com Dona Jacira, mas também sabia que isso deveria ser feito com sensibilidade. Vou procurar uma maneira de falar com Dona Jacira, Renan. Não quero forçar nada, mas talvez seja importante para ela se abrir. E se eu puder ajudar, eu vou tentar, Maurício disse, tentando tranquilizar Renan. A partir daquele dia, Maurício começou a observar Dona Jacira com mais atenção. Ele a viu chorando sozinha várias vezes e percebeu como ela parecia perdida em pensamentos. Era evidente que havia um passado sombrio que ela ainda não havia superado. Maurício sabia que era hora de confrontar Dona Jacira, mas não sabia como abordar o assunto delicado. Certa noite, Maurício fez uma refeição especial para eles. Renan estava mais animado do que nunca, e Dona Jacira parecia ter se animado também, preparando a comida com um sorriso que ele não via há muito tempo. Eles jantaram juntos, riram e conversaram como uma verdadeira família. Mas Maurício sabia que precisava falar sobre o passado, mesmo que isso machucasse. Depois do jantar, ele a convidou para uma conversa na varanda. Dona Jacira, precisamos conversar sobre algo importante, ele disse suavemente. Dona Jacira olhou para ele, parecendo surpresa. Sobre o que, senhor Maurício? Ela perguntou um pouco tensa. Maurício respirou fundo, decidindo que era hora de perguntar. Eu sei que você tem um passado difícil, Dona Jacira. Renan me falou que você carrega uma dor muito grande. Eu gostaria de saber mais sobre isso, se você sentir que pode confiar em mim. Dona Jacira ficou calada por um longo momento, como se estivesse lutando contra as lágrimas. É difícil falar sobre isso, senhor Maurício. Muitas coisas aconteceram, coisas que eu não sei se posso compartilhar, ela disse, a voz embargada. Maurício se aproximou dela, segurando sua mão. Eu só quero ajudar, Dona Jacira. Eu não quero forçar nada. Mas talvez se você puder falar sobre isso, aliviará um pouco sua dor. E Renan merece saber a verdade. Dona Jacira olhou para Maurício, seus olhos cheios de tristeza e uma dor que parecia não ter fim. Há muitos anos, eu fui traída e abandonada por quem eu amava. Fui usada e deixada sozinha. Isso machucou muito, senhor. Eu nunca pensei que poderia confiar novamente, que poderia ser feliz, ela confessou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Maurício a abraçou, sabendo que havia finalmente tocado no cerne do sofrimento de Dona Jacira. Você não precisa carregar isso sozinha, Dona Jacira. Você tem Renan e agora tem a mim e a Branca. Juntos podemos superar isso, Maurício disse, tentando dar esperança a ela. Dona Jacira enxugou as lágrimas e sorriu, pela primeira vez em muito tempo. Obrigada, senhor Maurício. Eu nunca imaginei que pudesse ser tão bem tratada novamente. Eu sinto que agora posso confiar em alguém, ela disse com um suspiro de alívio. Renan estava eufórico. Depois daquele almoço com Maurício, a vida de repente parecia ter um vislumbre de esperança. Ele retornou à escola, mas sua frequência ainda era irregular. As aulas eram uma fuga temporária da realidade em que vivia, mas ele sabia que não podia ficar apenas na escola para sempre. Maurício e Branca estavam fazendo planos para ele, mas ainda havia o temor de que na manhã seguinte ele pudesse não mais estar na vida deles. Certo dia, Branca decidiu falar diretamente com Dona Jacira, a tia de Renan. Ela foi até o pequeno quarto onde Renan morava com Dona Jacira e, ao vê-la, notou a fraqueza e a tristeza estampadas em seu rosto. Branca soube que aquela visita não seria apenas para entregar cestas básicas ou roupas velhas,
mas para ajudar a transformar a vida de uma mulher que estava exausta e sozinha. Como está Renan, Dona Jacira? Branca perguntou com voz calma. Dona Jacira olhou para ela, um brilho de desconfiança no olhar. Como pode ajudar meu sobrinho? Não precisa de complicação, moça. Só dou conta do que já faço. Ela respondeu, com um sorriso amargo nos lábios. Branca apenas sorriu de volta e com gentileza disse: Renan tem sorte de ter uma tia que se preocupa tanto com ele. Eu gostaria de poder ajudá-la também, Dona Jacira. Você merece um descanso e uma vida mais digna. A surpresa no rosto de Dona Jacira foi visível. Ninguém jamais lhe oferecera ajuda sem uma intenção oculta. É mesmo? Ela respondeu, ainda desconfiada. Por que faria isso? Não me deve nada, moça. Branca ficou calada por um momento, olhando para Dona Jacira como se a visse verdadeiramente. Porque acredito que todos merecem um pouco de felicidade, Dona Jacira. Eu e Maurício queremos que Renan tenha um futuro melhor e que a senhora também tenha uma vida mais tranquila. Não precisa viver essa batalha sozinha. Dona Jacira desviou o olhar, a voz mais fraca. Eu só quero que ele tenha uma chance, mas não posso dar nada a ele que eu não tenha. Branca se aproximou devagar e segurou as mãos de Dona Jacira. Então, nós vamos ajudá-la a encontrar uma maneira de Renan ter essa chance. E a senhora também. Juntos, podemos fazer algo lindo por ele. Dona Jacira ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Branca. Pela primeira vez em muito tempo, ela viu uma faísca de esperança nos olhos tristes da mulher diante dela. Não sei se posso aceitar, Dona Jacira murmurou. Mas parece tão bom, uma promessa que não consigo acreditar. Branca tocou suavemente o braço de Dona Jacira. Confie em nós, Dona Jacira. Nós queremos o melhor para Renan, e isso inclui a senhora também. Naquela tarde, Branca voltou para casa com uma nova determinação. Ela contou a Maurício sobre a conversa com Dona Jacira e como a senhora estava comovida, mas ainda relutante. Vamos precisar ser pacientes, Branca disse, mas estou confiante de que, com o tempo, ela aceitará a nossa ajuda. Renan merece isso e Dona Jacira também. Maurício apenas assentiu. Ele sabia que aquela era a primeira de muitas batalhas que teriam de enfrentar para transformar a vida de Renan e Dona Jacira. Mas havia algo de reconfortante na esperança renovada que ambos sentiam, como se estivessem finalmente no caminho certo. Aos poucos, Renan começou a aparecer mais regularmente na casa de Maurício e Branca. A princípio, era apenas para fazer os deveres de casa e estudar com a ajuda de Branca. Mas logo ele se tornou parte da família, comendo as refeições na mesa, contando histórias sobre o que acontecia na escola e na rua. Maurício e Branca não o pressionavam. Queriam que ele estivesse confortável e feliz. E Renan, aos poucos, começou a aceitar essa nova realidade, sentindo-se acolhido e amado. Você já teve a experiência de ajudar alguém que parecia não precisar ou querer ajuda? Como isso mudou a sua visão sobre a vida e a humanidade? Renan estava fazendo planos para o futuro. Ele estava ansioso para aprender mais, ajudar Dona Jacira a viver melhor e fazer sua tia finalmente sorrir novamente. Continuava a ser um desafio, mas agora Renan sabia que tinha alguém ao seu lado, alguém que realmente se importava com ele. Sim, você está certo. Agora podemos continuar com o capítulo 6. Maurício estava decidido. A noite anterior foi um turbilhão de emoções e reflexões. Agora, mais do que nunca, ele sabia que havia encontrado um propósito. Ele e Branca discutiram os próximos passos, enquanto se preparavam para o trabalho na manhã seguinte. Maurício, você tem certeza disso? Branca perguntou preocupada. Isso não é só um impulso momentâneo? Maurício respirou fundo, os olhos fixos no horizonte lá fora. Não, Branca, eu sinto que isso é algo maior. Eu preciso fazer isso. Por mim e por Renan. Ele respondeu convicto. O trabalho parecia monótono naquela manhã.
Maurício mal conseguia se concentrar em suas tarefas normais. Ele estava ansioso para encontrar Renan novamente, para continuar aquela conversa que começara no almoço. Quando chegou àquela hora do dia, ele partiu mais cedo, dizendo que precisava resolver alguns assuntos pessoais. Ao chegar ao semáforo, encontrou Renan novamente, agora com uma expressão de surpresa e um leve brilho de expectativa em seus olhos. Maurício desceu do carro e foi até ele. "Olá, Renan", Maurício disse, tentando esconder sua emoção. "Como você está hoje?" Renan o olhou cauteloso, como se ainda estivesse tentando entender a bondade daquele homem. "Estou bem, senhor", respondeu, sem saber muito bem como agir. "Obrigado por voltar. Eu queria falar com você, Renan, sobre a sua vida, sobre o que você quer para o futuro." Maurício começou, as palavras saindo devagar, mas carregadas de sinceridade. Renan ficou em silêncio, parecendo desconfiado. "Meu futuro?" perguntou, franzindo a testa. "Eu não sei, senhor. Só quero sobreviver, ajudar a tia Jacira." Maurício sentiu um nó apertar em seu peito. Ele sabia que Renan estava preso em um ciclo de sobrevivência, sem visão de um futuro melhor. "Renan, eu quero ajudar você e a sua tia. Quero que vocês tenham uma vida melhor", ele disse, tomando a decisão de compartilhar seus planos. "Eu estava pensando em te dar uma oportunidade. O que acha de ir para a escola? Estudar? Aprender uma profissão?" Renan ficou sem palavras. Seus olhos se arregalaram de surpresa, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. "Escola? Para mim?" perguntou ainda incrédulo. Maurício acenou com a cabeça, tentando parecer confiante, embora por dentro estivesse nervoso. "Sim, Renan. Você merece uma chance de mudar sua vida, e eu quero te ajudar a conseguir isso", Maurício declarou, o coração pesado com a responsabilidade de seu gesto. Renan estava tão emocionado que não conseguiu responder. "Não precisa dizer nada, Renan. Só quero que você saiba que você não está sozinho. Vamos fazer isso juntos, está bem?" Maurício disse, sua voz quebrando. Renan acenou, seus lábios tremendo. "Sim, senhor. Eu aceito", ele respondeu, sua voz cheia de emoção. Com isso, Maurício sabia que tinha dado um primeiro passo importante em sua jornada. Ele não estava apenas mudando a vida de Renan, mas também a sua própria. Havia algo mágico em fazer uma diferença real na vida de alguém, algo que Maurício nunca havia experimentado antes. Maurício voltou para casa aquela noite com um sorriso nos lábios. A notícia de que ele estava ajudando Renan e Dona Jacira logo se espalhou entre seus amigos e conhecidos. Alguns apoiaram, outros foram céticos, mas Maurício não ligava. Ele sabia que estava fazendo a coisa certa. "Maurício, você está bem?" Branca perguntou preocupada, ao ver o sorriso em seu rosto. Maurício olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo, viu a esperança brilhar em seus olhos. "Sim, Branca. Sim, eu estou bem. Acho que encontrei um propósito", ele respondeu com a voz firme e cheia de convicção. Branca sorriu, aliviada. "Eu sabia que isso iria acontecer. Estou muito orgulhosa de você, Maurício", ela disse, emocionada. Maurício abraçou Branca com força. Pela primeira vez, ele realmente acreditava que podia fazer a diferença. E tudo começou com um garoto magro e triste em um semáforo. Pergunta ao público: "Já sentiram a necessidade de ajudar alguém, mas não souberam por onde começar? Como foi essa experiência para você?" Após aquela conversa sincera no restaurante, a vida de Renan e Maurício tomou um rumo inesperado. Maurício começou a visitar Renan regularmente, oferecendo apoio financeiro e emocional. Ele queria conhecer mais sobre a vida do menino e Dona Jacira. Esses encontros se tornaram uma rotina, tanto para Renan quanto para a família de Maurício. Mas, a cada visita,
Maurício percebia que havia algo mais na história de Renan que ele ainda não conhecia. Maurício tentou abordar discretamente o tema, mas Renan sempre se esquivava. O menino falava superficialmente sobre Dona Jacira, sua tia, que estava doente, e a falta de uma figura paterna em sua vida. Ela sempre fez o melhor que pôde, mas com a saúde dela, as coisas ficaram ainda mais difíceis, dizia Renan com um sorriso triste. A voz de Renan carregava uma tristeza que Maurício não conseguia entender completamente. Ele sabia que havia algo que o garoto escondia, algo que Renan ainda não estava pronto para compartilhar. Maurício estava começando a perceber que Renan tinha um segredo. Ele passou a investigar discretamente, conversando com alguns vizinhos de Renan e Dona Jacira. A vida no bairro, apesar de humilde, parecia harmoniosa, mas havia murmúrios e olhares de condenação. Quando Maurício perguntou sobre o pai de Renan, os vizinhos mudavam de assunto, respondendo com respostas evasivas ou desviando o olhar. O pai do Renan sumiu há muitos anos, disse um deles, e Dona Jacira nunca quis falar sobre isso. Essas respostas só aumentaram a curiosidade de Maurício. Ele precisava descobrir mais sobre o passado de Renan, algo que parecia estar ligado ao motivo por trás daquela tristeza e solidão que o garoto carregava. Maurício sabia que o segredo de Renan era o que tornava a situação deles tão dolorosa. Uma noite, Maurício decidiu que tinha que descobrir mais. Ele voltou à casa de Renan, mas desta vez, antes que pudesse perguntar, Dona Jacira estava chorando baixinho no sofá. O coração de Maurício se apertou. Dona Jacira, o que aconteceu? Ele perguntou preocupado. A mulher olhou para ele com os olhos marejados. É complicado, senhor Maurício. Renan tem um passado muito doloroso. Eu não sei como falar sobre isso. Os olhos de Dona Jacira brilhavam de dor enquanto ela tentava encontrar as palavras. Finalmente, ela começou a falar. Renan não sabe, mas o pai dele morreu em um acidente há anos. A mãe abandonou ele pouco depois e nunca mais voltou. Ele ficou sob minha responsabilidade desde então. Eu nunca disse isso ao Renan porque eu queria poupá-lo da dor. Mas um dia ele descobrirá por si mesmo. Maurício ficou atordoado com essa revelação. Como pôde Renan crescer sem saber da morte do pai? A dor de Renan parecia agora muito mais compreensível. O que mais o menino carregava sem saber? Posso ajudar de alguma forma? Maurício perguntou, tentando manter a voz firme. Dona Jacira apenas balançou a cabeça e disse: Eu sempre pensei que ele nunca precisaria saber, senhor Maurício, mas talvez seja a hora de ele saber. Maurício sabia que este era um momento crucial. Ele não podia decidir por Renan, mas sabia que aquele segredo precisava ser revelado de uma maneira que fosse saudável para o garoto. Talvez devêssemos contar a ele juntos, sugeriu Maurício. Eu estarei aqui para a apoiar. Dona Jacira hesitou, mas finalmente concordou. Ela sabia que Renan tinha o direito de saber a verdade. Vamos dar a ele um tempo, ela disse. Quando ele estiver pronto. Maurício saiu daquela casa com o coração pesado. Ele não podia impedir a dor que Renan teria que enfrentar, mas estava determinado a ajudar o garoto a lidar com isso da melhor maneira possível. O reencontro com o passado de Renan era o próximo passo na jornada emocional de ambos. Maurício sabia que seria doloroso, mas também sabia que seria um passo essencial para transformar verdadeiramente a vida do garoto e sua própria. Essa revelação trouxe à tona uma nova perspectiva para Maurício. Ele entendia agora que sua tarefa era mais do que apenas proporcionar conforto material a Renan. Era ajudá-lo a enfrentar o passado e encontrar um caminho para um futuro melhor. Ele também começou a refletir sobre seu próprio passado, sobre o vazio que havia tentado preencher com riquezas e sucesso.
A dor de Renan o fazia confrontar suas próprias cicatrizes e questionar suas escolhas. No entanto, Renan estava longe de entender a complexidade da situação. Ele continuava vivendo sua vida como de costume, vendendo suas balas no semáforo e sonhando com uma vida melhor. Para ele, o amor e apoio de Maurício e Branca eram mais do que suficientes por enquanto. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Maurício começou a ver Renan como um espelho de sua própria juventude, de como ele havia se perdido em sua busca por poder e dinheiro. Agora, estava disposto a ajudar Renan a encontrar um caminho que ele mesmo havia perdido. Ele sabia que não seria fácil, mas tinha a determinação de transformar a vida de Renan, custasse o que custasse. A revelação do passado de Renan se tornou um ponto de virada crucial para todos os envolvidos. Maurício sabia que não podia esperar para contar a verdade ao garoto. Renan merecia saber quem era realmente seu pai e por que ele havia desaparecido. Mas Maurício queria que a conversa fosse feita de maneira sensível, cuidadosa, para que Renan não se sentisse ainda mais perdido. Naquela noite, Maurício e Branca decidiram conversar com Renan juntos. Ele estava no quarto, desenhando em um caderno com as mesmas expressões de concentração que Maurício havia visto em seu passado. Maurício sabia que este era o momento. Ele caminhou até a porta do quarto e bateu hesitante. "Renan, posso entrar?" perguntou. Renan levantou os olhos do caderno e sorriu timidamente. "Claro, senhor Maurício. O que está acontecendo?" Maurício olhou para Branca, que lhe lançou um sorriso tenso. "É algo importante, Renan. Algo que você merece saber. Podemos conversar com você?" Maurício perguntou, tentando encontrar as palavras certas. Renan se levantou e sentou na cama, um pouco desconfiado. "Claro. O que é, senhor Maurício?" Maurício se sentou ao lado dele e Branca ficou de pé, em silêncio. "Renan, precisamos falar sobre o seu pai", ele começou com voz tranquila. "Você sabe que eu e Branca estamos aqui para você, não sabe?" Renan assentiu, os olhos arregalados. "Sim, vocês sempre estiveram. O que aconteceu, senhor Maurício?" Maurício respirou fundo, tentando reunir coragem para dizer as palavras certas. "Renan, seu pai, ele morreu em um acidente há alguns anos", Maurício disse suavemente. "Eu e Branca descobrimos isso e achamos que você tinha o direito de saber a verdade." A expressão de Renan mudou instantaneamente. Seus olhos, que já pareciam cansados, agora refletiam uma dor profunda. "Morto? Meu pai está morto?" ele perguntou, a voz falhando. Maurício balançou a cabeça, sentindo o coração apertar. "Sim, Renan. Ele morreu em um acidente de carro. E sua mãe... Bem, ela te abandonou logo depois. Ela nunca mais voltou." O impacto daquelas palavras caiu como uma bomba em Renan. Ele sentou-se na cama, os olhos fixos no chão. Parecia perdido, sem saber o que pensar. Maurício percebeu o quanto ele estava vulnerável naquele momento e soube que precisava ser paciente. Branca deu um passo à frente, tocando no ombro de Renan. "Eu deveria ter te dito antes, querido. Eu queria proteger você da dor, mas você merece saber a verdade. Você é forte, Renan, e nós estamos aqui por você." Renan levantou os olhos para Branca, os olhos cheios de lágrimas. "Mas por que ela me deixou, tia?" ele perguntou, a voz tremendo. Branca engoliu em seco, as lágrimas surgindo em seus olhos. "Eu não sei, Renan. Algumas pessoas fazem escolhas difíceis que machucam outros. Mas você não é o culpado, querido. Você merece amor e apoio, e é isso que nós queremos te dar." Maurício sentiu que a conversa estava chegando ao fim, mas ainda havia muito a ser feito. Ele sabia que Renan precisaria de tempo para processar tudo aquilo. "Renan, você não precisa enfrentar isso sozinho. Estamos aqui para te ajudar a lidar com tudo isso, e juntos podemos superar essa dor." Renan apenas assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele nunca havia imaginado que seu pai tivesse morrido. A dor de Renan era palpável,
Mas ele sabia que agora tinha pessoas em quem confiar. Maurício e Branca se tornaram uma nova família para ele. O silêncio que se seguiu foi cheio de emoções não ditas. Maurício sabia que a dor de Renan era profunda, mas também sabia que agora ele tinha um novo começo. O segredo havia sido revelado e, embora isso trouxesse dor, também abria a porta para um futuro mais promissor. Nos dias que se seguiram, Maurício continuou a apoiar Renan e a acompanhar sua jornada de recuperação emocional. Eles passaram a ter conversas mais profundas, compartilhando histórias e lembranças do passado. A relação entre eles se fortaleceu e Maurício começou a ver Renan não apenas como um menino que precisava de ajuda, mas como um membro da família. Renan, por sua vez, estava começando a aceitar sua nova realidade. Ele começou a falar mais sobre seus sonhos e sobre o futuro que queria construir. Ele ainda tinha muitas perguntas sobre seu pai e sua mãe, mas sabia que agora tinha pessoas dispostas a ajudá-lo a encontrar as respostas. Maurício e Branca perceberam que haviam encontrado algo muito maior em Renan do que apenas um menino necessitado. Eles viram nele um reflexo de suas próprias buscas, de como o passado e a dor podem ser superados. Renan os ajudou a redescobrir o que realmente importava na vida: amor, compaixão e a importância de apoiar uns aos outros. Após a revelação do passado de Renan, Maurício e Branca se empenharam em proporcionar a ele uma vida mais estável e cheia de oportunidades. Renan começou a frequentar uma escola próxima, onde conseguiu finalmente começar a aprender e se desenvolver. Maurício e Branca o apoiavam em cada passo, ajudando-o a fazer amigos e se sentir parte de algo maior. Um dia, enquanto estavam no parque, Maurício e Renan sentaram em um banco ao sol, jogando conversa fora. Renan parecia mais relaxado, embora ainda carregasse a tristeza de seu passado. "Sabe, Sr. Maurício, eu nunca pensei que teria uma chance de ir à escola", ele comentou, olhando para o chão. "Sempre achei que fosse viver como minha tia, vendendo balas na rua." Maurício sorriu para ele. "Renan, você merece muito mais do que isso. Você merece ter uma educação e ter a chance de sonhar grande. E nós estamos aqui para te apoiar nisso", disse ele, firme em seu compromisso com o garoto. Branca, que estava próxima, acrescentou: "Sim, querido. Agora você tem uma família que acredita em você e que vai te ajudar a alcançar tudo o que você deseja. Nunca duvide disso." Aquelas palavras tinham um impacto profundo em Renan. Ele sentiu uma pequena chama de esperança acender em seu coração. Pela primeira vez, ele começou a acreditar que poderia realmente ter um futuro diferente, longe da dura realidade de sua infância. Mas nem tudo era perfeito. Maurício e Branca ainda enfrentavam desafios financeiros. Eles estavam tentando conciliar a nova despesa com a necessidade de pagar a escola e fornecer material escolar a Renan. Era um desafio manter tudo em ordem, especialmente porque Maurício estava acostumado a viver um estilo de vida muito diferente antes de se tornar o guardião de Renan. Certo dia, Maurício recebeu um telefonema inesperado de um amigo de negócios que lhe fez uma proposta interessante. "Maurício, estou precisando de um favor. Você me ajudaria em uma transação imobiliária em troca de uma boa quantia de dinheiro? Eu sei que você está com algumas dificuldades agora e pensei que poderia ser uma maneira de ajudar", disse o amigo. Maurício hesitou. Ele estava tentando fazer o certo, mas a oferta era tentadora. Bem, eu preciso pensar sobre isso", respondeu, tentando decidir qual caminho seguir. Mais tarde, Maurício se sentou com Branca para discutir a proposta. "É tentador, Branca, mas não quero colocar nossas prioridades financeiras em risco por causa de uma transação", disse ele, preocupado com as consequências. "Mas Renan precisa de educação e precisamos de recursos para ajudá-lo." Branca deu-lhe um olhar compreensivo.
Maurício, eu entendo, mas se isso pode nos ajudar a garantir o futuro de Renan, talvez valha a pena considerar. Ele merece uma chance e estamos fazendo tudo o que podemos. Talvez essa oportunidade possa nos dar um impulso que precisamos. Maurício refletiu sobre as palavras de Branca. Ele sabia que a oferta tinha seus riscos, mas também havia potencial para transformar positivamente a vida de Renan. Vou pensar nisso, Branca. Não quero que isso nos leve para um caminho errado, mas se for seguro e fizer sentido, pode ser uma solução temporária, disse ele, finalmente tomando sua decisão. Enquanto isso, Renan continuava a se adaptar à sua nova rotina na escola. Ele fez alguns amigos, mas ainda se sentia inseguro em relação ao seu passado e à nova vida que estava tentando construir. Maurício e Branca faziam o possível para integrá-lo e garantir que ele se sentisse amado e apoiado. Mas Renan ainda tinha muitos fantasmas do passado. Um dia, Maurício decidiu levar Renan a uma festa de aniversário de um amigo de escola, algo que ele nunca havia feito antes. Ele sabia que era importante para Renan se sentir normal, como qualquer outra criança. A festa era simples, com crianças brincando e adultos conversando, mas para Renan era algo completamente novo. Ele ficou um pouco hesitante no início, mas quando as crianças começaram a brincar juntos, ele relaxou. Maurício e Branca observaram à distância, contentes em ver Renan se soltando, mas então um dos amigos de Renan, Pedro, perguntou sobre seus pais. "E seus pais, Renan? Eles não vêm aqui?" perguntou Pedro curioso. Renan se encolheu, sentindo-se desconfortável. "Meu pai, ele morreu há muito tempo. E minha mãe, bem, ela não está mais na minha vida", respondeu ele a voz baixa. A expressão de Pedro mudou. "Sinto muito, Renan. Isso é difícil. Você deve sentir muita falta deles, não é?" disse Pedro com um tom gentil. Renan balançou a cabeça tentando conter as lágrimas. Às vezes. Mas agora eu tenho o senhor Maurício e a tia Branca. Eles são como minha família agora", respondeu ele, tentando parecer forte. Pedro sorriu, reconhecendo a dor em Renan. "Você é sortudo por tê-los, Renan, e você é muito corajoso por lidar com tudo isso." Aquelas palavras tiveram um efeito profundo em Renan. Pela primeira vez, ele sentiu que era especial e amado, que ele não estava sozinho. Maurício e Branca observaram a interação de longe, sentindo que estavam no caminho certo. Foi um momento crucial para todos os personagens. Maurício, Branca e Renan estavam começando a entender o verdadeiro significado de família e amor incondicional. Eles estavam construindo um novo futuro juntos, enfrentando seus medos e dificuldades, enquanto formavam um laço mais forte do que nunca. Agora, Renan sabia que tinha pessoas que o apoiavam e que sua dor era parte de sua história, mas não definia seu futuro. O tempo continuava a passar e a relação entre Maurício, Branca e Renan se fortalecia cada vez mais. Maurício agora tinha Renan como um filho adotivo e estava disposto a fazer qualquer coisa para garantir um futuro melhor para ele. Mas havia segredos que Maurício guardava, e esses segredos estavam prestes a vir à tona, revelando um passado que ele havia tentado esquecer. Uma manhã, enquanto estavam tomando café juntos, Maurício recebeu uma ligação inesperada de um antigo amigo de infância, João. João era alguém do passado de Maurício que ele não tinha ouvido falar há anos. "Maurício, quanto tempo? Como você está? Ainda vivendo na mesma cidade?" perguntou João animado. Maurício congelou. Ele sabia que João tinha conhecimento sobre seu passado antes de se tornar milionário. "João, sim, eu estou bem. O que te traz por aqui?" respondeu Maurício, tentando manter a voz neutra. João suspirou do outro lado da linha. "Maurício, eu soube de algumas coisas. Alguns velhos amigos estão falando sobre você e eu precisava ouvir de você, cara. Você nunca me disse toda a história",
disse ele, com uma curiosidade que Maurício não estava preparado para enfrentar. Maurício sentiu o nó na garganta. Ele sabia que João queria saber sobre os motivos por trás de sua mudança radical de vida. João, é uma longa história. Eu mudei muito desde então, respondeu ele, evitando o assunto. Mais tarde, enquanto estava no trabalho, Maurício sentiu uma dor de cabeça que ele nunca teve antes. Ele sabia que precisava contar a verdade para Branca sobre seu passado. Sentia que estava sendo desonesto com ela e com Renan por não compartilhar tudo. Quando chegou em casa à noite, ele encontrou Branca na cozinha preparando o jantar. Maurício, precisamos conversar, disse ele decidido. Branca olhou para ele preocupada. Claro, amor. O que aconteceu? Perguntou ela, limpando as mãos na toalha de cozinha. Maurício respirou fundo. Ele sabia que não tinha escolha. Branca, há algo que você precisa saber sobre meu passado, sobre quem eu realmente sou, disse ele com a voz embargada. Branca colocou a mão no peito de Maurício. O que é, Maurício? Você está me assustando. Você sempre foi tão fechado sobre seu passado, disse ela, preocupada. Maurício olhou para ela, sentindo lágrimas nos olhos. Antes de me tornar quem sou, eu era um homem pobre, Branca. Não só pobre, mas perdido. Eu cometi erros, fiz escolhas ruins. Tive uma infância difícil, Branca, e isso me levou a caminhos que eu não quero que você conheça, confessou ele, a voz tremendo. Branca ficou em silêncio, tentando absorver aquelas palavras. Maurício, eu nunca soube disso. Por que nunca me contou? Perguntou ela magoada. Maurício enxugou as lágrimas que escorriam por seu rosto. Porque eu tinha vergonha, Branca. Vergonha do homem que eu era. Mas agora, olhando para trás, vejo que preciso te contar a verdade. Renan, ele me fez ver tudo de novo. Ele me mostrou que ninguém é apenas o que o passado diz sobre ele, explicou Maurício, a voz falhando. Branca aproximou-se e o abraçou. Maurício, eu te amo. Não importa o que você tenha passado. E Renan, ele é a prova de que você mudou, que você é uma pessoa diferente agora, disse ela calmante. Maurício a abraçou de volta, sentindo um peso enorme se levantar de seus ombros. Ele sabia que havia contado a verdade, e isso era tudo o que importava. Mas ainda havia mais a ser revelado. Aquele segredo tinha o poder de mudar tudo. Maurício sabia que precisava contar a verdade para Renan também, para que ele entendesse a transformação de seu novo pai e como ele queria proteger e cuidar dele. Renan precisava saber que o passado de Maurício não definia quem ele era agora. No dia seguinte, Maurício sentou-se com Renan no jardim, onde costumavam conversar. Renan, preciso te contar uma coisa importante sobre o passado de seu pai, disse ele, olhando nos olhos do garoto. Renan ficou tenso. Pai, você está falando sobre você? Eu não sei se quero ouvir isso, respondeu ele com uma voz tremida. Maurício sorriu, um sorriso triste. Renan, eu sei que você não entende agora, mas tudo o que eu fiz no passado, tudo o que eu vivi, me tornou quem eu sou agora. Eu cometi erros, Renan, e esses erros me levaram a uma vida difícil. Mas eu mudei, e agora eu sou um homem diferente, explicou ele. Renan olhou para Maurício, confuso. Você cometeu erros, pai? Como assim? Perguntou ele, curioso. Maurício respirou fundo. Sim, Renan. Eu era um homem pobre e cheio de raiva. Eu fiz coisas que me envergonham, coisas que eu gostaria de esquecer. Mas, Renan, esses erros me ajudaram a crescer, a mudar. E agora eu tenho uma família que me ama e que eu amo. E isso é tudo que importa, disse Maurício com lágrimas nos olhos. Renan estava em silêncio, processando aquelas palavras. Pai, eu não sabia de nada disso. Eu só vejo você como o homem que me ajudou a mudar minha vida. E isso é tudo que eu preciso saber, disse ele finalmente, com uma lágrima rolando por seu rosto.
Maurício o abraçou emocionado. Renan, você mudou minha vida, filho. E você me mostrou que todos merecem uma segunda chance. Eu só quero que você saiba que você não precisa ter medo do passado. Ele não define quem você é, disse ele emocionado. Depois de revelações emocionantes sobre o passado de Maurício, a vida em sua casa seguia sua rotina. Renan estava começando a entender a complexidade da vida de seu pai adotivo e a apreciar cada momento ao lado de Maurício e Branca. Mas a tranquilidade era apenas uma ilusão. Novos desafios estavam prestes a aparecer, testando a força da nova família e o poder da união que haviam construído. Uma manhã, enquanto Maurício estava no trabalho, recebeu uma notícia alarmante. Um velho amigo de infância, que Maurício não via há anos, havia caído em apuros financeiros. Plas. O nome desse amigo era Carlos, e ele estava em dificuldades para sustentar sua família. Carlos sempre fora o oposto de Maurício. Enquanto Maurício havia trabalhado duro para sair da pobreza, Carlos ainda estava preso a ela, incapaz de escapar das dificuldades financeiras que o assombravam. Carlos entrou em contato com Maurício, implorando por ajuda. Maurício, cara, eu não sei mais o que fazer. Minha esposa está doente e os tratamentos são caros. Meus filhos precisam de educação e eu não tenho dinheiro para pagar a escola. Eu não queria incomodar você, mas eu realmente não tenho para onde correr, disse Carlos, a voz quebrando. Maurício ficou em silêncio por um momento. Ele sabia que não poderia ignorar o pedido de ajuda de um amigo, mesmo que esse amigo estivesse longe de suas prioridades agora. Carlos, você sabe que eu sempre vou te ajudar, não importa o que aconteça. Vamos sentar e conversar, está bem? Eu vou fazer o que puder por você, respondeu Maurício, decidido. Maurício voltou para casa naquela noite com a mente cheia de preocupações. Ele não queria que o passado de Carlos afetasse a paz que havia encontrado com Branca e Renan. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que não podia fechar os olhos para a situação difícil de um amigo. Quando Maurício chegou em casa, encontrou Branca e Renan no jardim, brincando juntos. Ele se sentiu grato por aquela visão, mas também carregava um peso no coração. Branca, Renan, precisamos falar, disse ele enquanto se aproximava. Branca olhou para Maurício preocupada. O que aconteceu, amor? Você parece tenso, perguntou ela. Maurício suspirou. É sobre um amigo meu, Carlos. Ele está passando por dificuldades e me pediu ajuda. Eu não sei o que fazer, confessou Maurício, sentindo o peso da situação. Branca ficou em silêncio, pensando. Maurício, você sempre ajuda as pessoas. Isso é quem você é. Mas, e nós? O que isso significa para nós? Como isso vai afetar nossa família? Perguntou Branca preocupada. Maurício sabia que estava numa encruzilhada. Ele não queria que a ajuda a Carlos afetasse negativamente a relação com Branca e Renan. Branca, eu não quero que isso nos afete. Mas eu não posso ignorar a situação dele. Carlos foi um amigo de infância e eu sinto que devo ajudá-lo. Mas não quero que isso crie problemas entre nós, disse Maurício com a voz trêmula. Renan, que estava ouvindo à parte, se aproximou. Pai, você sempre diz que a gente precisa ajudar as pessoas. A gente tem que ajudar o Carlos também, não é? Disse ele, com uma sabedoria inesperada para sua idade. Maurício olhou para Renan, surpreso. Renan, você entende mesmo? Isso vai ser difícil para todos nós, disse Maurício, tocado pela simplicidade e inocência do filho. Renan sorriu. Eu entendo, pai. Eu aprendi com você que a gente deve ajudar quem precisa, não importa o que aconteça. E você sempre ajudou as pessoas, mesmo quando você estava no fundo do poço, disse Renan, tocando no coração de Maurício. Maurício abraçou Renan, emocionado. Você tem razão, filho. Eu perdi essa perspectiva. Eu só queria proteger vocês, mas você está certo. Carlos precisa de ajuda e nós vamos ajudar, disse Maurício com determinação.
Branca sorriu aliviada. Maurício, eu sabia que você iria tomar a decisão certa. Vamos ajudar Carlos, sim, mas precisamos conversar sobre isso e ver como tudo vai funcionar. A família vem em primeiro lugar, disse ela com carinho. Maurício assentiu. Sim, vamos lidar com isso juntos. Não vou deixar que isso afete nossa família, disse ele mais tranquilo. Com essa nova resolução, a família se uniu ainda mais. Maurício procurou ajudar Carlos da melhor maneira possível, sem comprometer a estabilidade financeira da sua nova família. Ele sabia que, às vezes, o verdadeiro valor de uma pessoa não estava em quanto dinheiro tinha, mas sim em quanto estava disposto a dar para ajudar os outros. Enquanto isso, Renan continuava a impressionar Maurício e Branca com sua maturidade e bondade. Ele estava aprendendo a lidar com o passado de seu pai e, mais importante, a perdoá-lo. Para Renan, Maurício era um herói, alguém que tinha superado os próprios erros e estava disposto a ajudar aqueles que estavam passando por dificuldades. Depois de ajudar seu amigo Carlos, a vida de Maurício parecia ter voltado ao normal. Ele estava mais focado em seu trabalho, mas ainda havia algo inquietante em sua mente. A vida simples e a alegria de Renan o faziam questionar suas próprias prioridades e escolhas. Mais do que nunca, ele sentia que havia algo importante a descobrir sobre seu passado, algo que ainda o atormentava, mesmo depois de tanto tempo. Uma noite, enquanto estava em seu escritório, Maurício encontrou uma velha caixa esquecida em um canto. Ela estava coberta de poeira e parecia ter sido deixada ali por anos. A curiosidade tomou conta dele e, sem hesitar, Maurício abriu a caixa. Dentro dela, encontrou documentos antigos, cartas e fotografias de sua infância. Havia também uma pequena agenda toda rabiscada e amassada, como se tivesse sido largada às pressas. Com a boca seca, Maurício começou a folhear a agenda. As páginas estavam cheias de nomes e anotações, a maioria ilegíveis devido ao tempo e ao desgaste. Mas uma entrada em particular chamou sua atenção. 17 de maio, aniversário de Renan. Maurício franziu a testa. Aniversário de Renan, pensou. Ele não conseguia entender como uma simples anotação em uma agenda velha poderia significar algo tão importante. Ele nunca havia ouvido falar de um Renan em sua vida. Intrigado, Maurício continuou a ler. Encontrou uma carta amarelada que parecia ter sido escrita por sua mãe há muitos anos. Maurício, meu filho querido, se algum dia você encontrar esta carta, saiba que você tem um irmão mais novo, chamado Renan. Eu nunca contei a você porque era muito jovem e não sabia como explicar. Eu sempre quis proteger você e sua irmã dos problemas que meu passado poderia causar. Maurício sentiu seu coração acelerar. Ele sempre soubera que havia algo em sua infância que não fazia sentido, algo que sua mãe nunca havia falado. Mas ele nunca imaginou que havia outro irmão, e muito menos um irmão chamado Renan. Confuso e com a mente a mil, Maurício correu para casa. Ele precisava falar com Branca e descobrir o que estava acontecendo. Branca, eu encontrei algo muito importante. Minha mãe tinha um segredo que nunca nos contou, disse Maurício, a voz trêmula. Branca, preocupada, olhou para Maurício. O que você encontrou, amor? Você está assustado, disse ela delicadamente. Maurício mostrou a carta e os documentos para Branca. Minha mãe escreveu sobre um irmão chamado Renan. Parece que ela nunca nos contou sobre ele. Isso faz algum sentido para você? Perguntou ele, desesperado por respostas. Branca ficou em silêncio por um momento, parecendo pensar. Eu sempre achei que sua mãe tinha um passado misterioso. Ela nunca falava sobre a infância dela. Sempre dizia que queria proteger você e sua irmã de qualquer coisa ruim. Talvez esse Renan seja parte desse passado, algo que ela nunca conseguiu superar, disse Branca, com um olhar de compreensão. Maurício balançou a cabeça. Mas como isso pode ser?
como eu nunca soube de um irmão? E onde está ele agora? E a tia Jacira, que Renan sempre fala? Será que essa mulher tem algo a ver com tudo isso? Perguntou Maurício, angustiado. Branca abraçou Maurício. Calma, amor. Podemos descobrir isso juntos. Talvez seja a hora de descobrir mais sobre sua família, sobre o passado da sua mãe. Vamos tentar procurar respostas. Quem sabe, Renan pode nos ajudar a entender tudo isso, disse ela, tentando acalmar Maurício. Maurício sentiu uma mistura de medo e excitação. Ele nunca imaginou que seu passado pudesse conter um segredo tão grande. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que isso poderia mudar tudo. Sim, Branca, você está certa. Vamos descobrir tudo isso. Vamos falar com Renan e ver o que ele sabe sobre essa tal tia Jacira, disse Maurício determinado. No dia seguinte, Maurício chamou Renan para uma conversa séria. Ele queria descobrir tudo o que o menino sabia sobre sua tia Jacira e como ela estava conectada ao seu passado. Renan, você já ouviu falar de uma tal tia Jacira? Sua mãe falava sobre ela? Perguntou Maurício com um tom sério. Renan, surpresa com a pergunta, balançou a cabeça. Sim, ela sempre falou sobre a tia Jacira. Disse que ela era a única família que ela tinha, que cuidava dela quando ela era criança. Mas nunca entrou em detalhes, disse Renan com um olhar curioso. Maurício se sentiu aliviado. Ela cuidava da minha mãe quando criança? Isso faz algum sentido. Talvez essa tia Jacira saiba mais sobre meu passado, disse Maurício pensativo. Branca se aproximou e colocou uma mão no ombro de Maurício. Vamos começar a investigar, Maurício. Podemos procurar por ela, talvez em algum lugar da cidade. Pode ser que ela tenha alguma resposta para nós, sugeriu Branca. Maurício assentiu, decidido. Sim, vamos fazer isso. Eu preciso descobrir a verdade sobre meu passado, sobre esse tal Renan e sobre minha mãe. Vamos começar essa jornada juntos, Branca. E quem sabe, isso pode nos ajudar a entender melhor Renan e sua história também, disse Maurício com um brilho nos olhos. Maurício e Branca estavam mergulhados em uma busca frenética para desvendar o mistério do passado de Maurício. Eles sabiam que a tia Jacira era a chave para tudo e que a verdade estava escondida em algum lugar. Mas onde? Decidiram começar pela velha casa de Dona Jacira, localizada em uma parte afastada da cidade, perto do antigo bairro onde a mãe de Maurício crescera. Era um lugar esquecido pelo tempo, cercado por árvores altas e com um jardim mal cuidado. Maurício estava nervoso, pois parecia estar cavando mais fundo em suas memórias, e quem sabe, em um passado que ele nunca quisera explorar. Ao chegar à casa de Jacira, a primeira coisa que sentiram foi uma atmosfera pesada. O silêncio era denso, interrompido apenas pelo som dos pássaros e o barulho do vento nas árvores. Maurício hesitou por um momento, mas Branca o encorajou a continuar. É o passado, Maurício. Não podemos mudar isso, mas podemos descobrir a verdade, disse ela, segurando a mão de Maurício. Eles bateram na porta e esperaram. O tempo parecia estar congelado, cada segundo mais longo que o anterior, até que finalmente a porta se abriu devagar e uma mulher de meia idade, com um olhar cansado, apareceu na soleira. Sim? Quem são vocês? Perguntou a mulher com uma voz rouca. Maurício, hesitante, se apresentou. Boa tarde, meu nome é Maurício e este é minha esposa, Branca. Estamos procurando alguém chamado Jacira. Você a conhece? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. A mulher olhou de Maurício para Branca, parecendo reconhecê-los, mas com um olhar distante. Jacira? Ela não mora mais aqui. Partiu há alguns anos. O que vocês querem com ela? Perguntou, a curiosidade misturada à desconfiança em sua voz. Maurício se adiantou. Nós queremos saber mais sobre o passado da minha mãe. Jacira cuidava dela quando ela era criança. Queremos entender por que minha mãe nunca falou sobre isso. Podemos ver a casa dela?
Talvez você possa nos ajudar, disse ele, tentando parecer amistoso. A mulher olhou para os dois por um momento, como se estivesse tomando uma decisão silenciosa. Finalmente, ela assentiu. Tudo bem, venham. Eu sou Maria, filha de Jacira. Eu posso falar sobre o passado dela, se vocês realmente quiserem saber, disse ela, abrindo a porta e convidando-os para entrar. Maurício e Branca seguiram Maria para dentro da casa. O lugar estava vazio, com móveis cobertos por lençóis e o cheiro de mofo no ar. Maria os levou para a cozinha, onde sentaram em uma mesa velha de madeira. A mãe sempre foi muito reservada. Nunca falava sobre seu passado, apenas dizia que tinha sido muito difícil e que havia perdido muito. Acredito que foi uma maneira de proteger a mim e ao meu irmão. Ela nunca queria falar sobre a dor, disse Maria, a voz embargada. Maurício ficou tenso. O que você quer dizer, Maria? O que aconteceu com Jacira? E minha mãe, como ela cresceu aqui? Perguntou Maurício, ansioso por respostas. Maria suspirou, como se estivesse se preparando para revelar algo doloroso. A vida da mãe foi muito difícil. Ela cresceu aqui, com Dona Jacira, mas tinha uma relação complicada com os vizinhos e com a família. A mãe não falava sobre isso, mas o pai dela era um homem violento que fazia coisas terríveis. Dona Jacira era a única pessoa boa na vida dela, a única que cuidava dela. Mas algo aconteceu. Maria parou, como se a lembrança fosse insuportável. Branca segurou a mão de Maurício. Maria, você pode nos contar o que sabe? Nós queremos entender tudo, para ajudar Renan e para entender o que aconteceu com sua mãe, disse Branca gentilmente. Maria respirou fundo e continuou. Meu pai, o homem que chamávamos de pai, abusava de Dona Jacira e da minha mãe. Ele fazia coisas horríveis. Minha mãe sofreu muito e por isso nunca quis falar sobre isso com ninguém. Ela só conseguia sobreviver aqui, cuidando de Dona Jacira e depois, quando Jacira adoeceu, cuidando dela até o fim, disse Maria, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Maurício estava atordoado. A verdade era mais dolorosa do que ele imaginara. Meu Deus, Maria, minha mãe passou por tudo isso e nunca nos contou. Eu nunca soube, disse Maurício, a voz trêmula. Maria assentiu. Sim, sua mãe queria proteger vocês. Ela não queria que vocês soubessem da crueldade que enfrentou. Mas Renan, ele conhece essa história. Ele é a única ligação que ainda temos com esse passado. Acho que Dona Jacira fez um esforço para cuidar dele, porque ele lembrava sua dor, sua infância, disse Maria, com um olhar triste. Maurício estava perdido em pensamentos. E Renan, ele sabe disso tudo? Será que ele entende o que aconteceu com minha mãe e com Jacira? Perguntou Maurício, a voz cheia de dúvida. Maria balançou a cabeça. Renan nunca soube de tudo, mas ele sempre teve um instinto, uma bondade que vinha de dentro. Talvez Dona Jacira tenha tentado protegê-lo da mesma forma que tentou proteger sua mãe. Agora, com tudo isso vindo à tona, talvez ele possa ajudar a entender melhor nossa história, disse Maria com um olhar distante. Maurício sentiu como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ele nunca imaginou que o passado de sua mãe seria tão sombrio e complicado. Mas agora ele sabia que tinha que enfrentar essa verdade por Renan, por sua mãe e por ele mesmo. Vamos falar com Renan, Maria. Precisamos entender tudo isso para que possamos ajudar. E talvez, só talvez, possamos finalmente fechar essa ferida do passado, disse Maurício, determinado. Maria sorriu, triste. Sim, talvez Renan possa ajudar. Ele sempre teve uma bondade incrível, apesar de tudo o que passou. Quem sabe ele possa nos ajudar a entender o que aconteceu e como seguir em frente, disse Maria com esperança. Depois de uma conversa intensa com Maria sobre o passado sombrio da família, Maurício e Branca estavam em silêncio enquanto dirigiam de volta para casa. O peso das revelações ainda pairava sobre eles,
e cada um estava perdido em seus próprios pensamentos. Maurício estava tentando absorver tudo o que Maria havia contado sobre o pai violento e como isso havia moldado a vida de sua mãe e Jacira. Ele sabia que a dor que sua mãe carregava estava finalmente se tornando clara e que Renan poderia ser a chave para entender essa dor. Ao chegar em casa, Maurício se dirigiu diretamente para seu escritório. Ele precisava organizar seus pensamentos e tentar fazer sentido de tudo isso. Branca, por sua vez, preparou um chá e foi até ele. "Maurício, você está bem?" perguntou ela, preocupada. "Esse peso é tanto para assimilar de uma vez só." Maurício suspirou e olhou para ela. "É demais, Branca. Minha mãe passou por tanta coisa e nunca nos contou. Eu só quero entender tudo isso agora. Renan, ele é a ligação que ainda temos com esse passado. Talvez ele possa nos ajudar a entender melhor." Branca sentou-se ao lado dele, segurando sua mão. "Você fez bem em procurar Maria e descobrir a verdade, Maurício. A dor não desaparece, mas pelo menos agora você sabe. E você tem a chance de ajudar Renan, talvez fazer uma diferença na vida dele. Isso é importante e você tem a força para isso," ela disse, tentando transmitir coragem. Maurício olhou para Branca, seus olhos cheios de gratidão. "Obrigado, Branca. Eu sei que isso não seria possível sem você. Você sempre esteve ao meu lado, me apoiando. E agora temos essa oportunidade com Renan. Eu preciso descobrir como ajudar esse garoto para que ele tenha uma chance melhor, para que ele não tenha que carregar o peso do passado sozinho." Branca sorriu, apertando sua mão. "Você é um bom homem, Maurício, e Renan precisa de alguém como você. Alguém que possa oferecer amor e apoio. Talvez essa seja a missão da nossa vida agora. Ajudar esse menino a ter um futuro melhor." Maurício sorriu de volta, um sorriso triste e resoluto. "Sim, talvez seja. E eu vou fazer tudo o que puder por ele. Vou encontrar uma maneira de ajudar Renan a superar tudo isso e construir uma vida melhor. Por minha mãe, por Jacira e por mim também." No dia seguinte, Maurício decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele chamou Renan para almoçar novamente, mas desta vez no conforto de sua própria casa. Ele queria que Renan se sentisse seguro e acolhido, como parte de sua família. Branca estava animada com a ideia. "Isso é maravilhoso, Maurício. Vamos mostrar a ele que pode confiar em nós. Que ele tem uma família agora," ela disse enquanto ajudava a preparar o almoço. Quando Renan chegou, Maurício o recebeu com um sorriso caloroso. "Oi, Renan, como vai? Eu espero que você possa se sentir à vontade aqui," ele disse, tentando passar uma sensação de acolhimento. Renan sorriu timidamente, sem saber exatamente como se sentir. "Está bem, senhor Maurício. Obrigado," ele respondeu, parecendo um pouco desconfiado. Maurício se aproximou dele. "Você sabe, Renan, eu queria que você soubesse que aqui você pode se sentir como parte da família. Eu e Branca queremos ajudar você. Estamos aqui para ouvir sua história, se você quiser compartilhar," ele disse, tentando transmitir sinceridade. Renan olhou para Maurício, surpreso. "Parte da família? Eu nunca pensei que alguém poderia querer isso. Minha tia, Dona Jacira, sempre me dizia que ninguém me queria," ele confessou, a voz tremendo. Maurício se agachou para ficar na altura dos olhos de Renan. "Renan, eu sei que deve ter sido muito difícil para você, e eu quero que você saiba que aqui você é importante. Queremos ajudar você a ter um futuro melhor. Vamos descobrir juntos como fazer isso," ele disse com gentileza. Branca trouxe o almoço e os três sentaram à mesa. Maurício e Branca ouviam atentamente enquanto Renan começava a contar sua história. Ele falou sobre sua vida com Dona Jacira, as dificuldades que enfrentou na rua e como ele vendia balas para sobreviver. Dona Jacira sempre dizia que eu era forte e que poderia ter um futuro melhor. Mas eu não sabia como.
ele disse, lágrimas nos olhos. Maurício pegou a mão de Renan. Você é forte, Renan, e você merece um futuro melhor. Nós vamos encontrar uma maneira de ajudá-lo juntos, ele disse com firmeza. Branca sorriu para Renan. Você não está sozinho, Renan. Agora você tem uma família que se importa com você, e nós vamos fazer tudo o que pudermos para ajudá-lo, ela disse com carinho. Renan olhou para Maurício e Branca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigado. Eu nunca pensei que isso fosse possível, ele disse emocionado. Maurício e Branca se entreolharam, um sorriso silencioso passando entre eles. Eles sabiam que haviam dado um passo importante para Renan e que juntos poderiam mudar o destino dele. Maurício sentiu que finalmente havia encontrado seu propósito, ajudar Renan a superar o passado doloroso e construir um futuro cheio de esperança. E com Branca ao seu lado, ele sabia que poderia fazer isso. Depois daquele almoço, a vida de Renan nunca mais seria a mesma. A casa de Maurício e Branca tornou-se um lar verdadeiro para ele. A relação de Renan com Dona Jacira também melhorou. Agora, ele podia visitá-la regularmente e trazer-lhe conforto e apoio. Maurício e Branca decidiram investir em sua educação, proporcionando-lhe oportunidades que ele nunca sonhou ter. Renan começou a estudar à noite e trabalhou durante o dia, vendendo balas como sempre, mas agora com um propósito muito maior. Maurício e Branca perceberam que havia muito mais para ser feito. Maurício contratou um assistente social para ajudar Renan a lidar com suas necessidades emocionais e educacionais. Eles também trabalharam para conseguir uma bolsa de estudos para ele. Renan, você é capaz de alcançar tudo o que desejar, e nós vamos ajudá-lo em cada passo desse caminho, Maurício disse, firme e determinado. Renan olhava para Maurício e Branca com um brilho novo em seus olhos. Nunca imaginei que pudesse ter tantas pessoas querendo me ajudar. Sinto-me diferente, ele confessou emocionado. É como se agora eu tivesse uma chance real na vida, Branca sorriu. Você merece, Renan. E agora, você tem uma família que se importa com você. Vamos caminhar juntos nessa jornada e alcançar grandes coisas, ela disse, cheia de amor e esperança. Renan começou a melhorar sua saúde, estudar e planejar seu futuro. Ele se tornou um adolescente mais confiante e determinado, sempre agradecendo a Maurício e Branca por tudo o que fizeram por ele. Maurício, por sua vez, encontrou um propósito renovado. Ele e Branca perceberam que ajudar Renan não apenas mudava a vida dele, mas também transformava a deles, preenchendo um vazio que eles nem sabiam que tinham. Branca, sabe, eu nunca imaginei que ajudar alguém assim pudesse me fazer tão bem. Renan, ele me fez perceber muitas coisas sobre mim mesmo, sobre como a vida pode ser injusta e como podemos mudar isso se apenas dermos uma chance. Maurício disse, enquanto olhava para o garoto sorridente. Branca pegou a mão de Maurício. Eu sabia que tínhamos uma missão maior, Maurício, e Renan foi colocado em nosso caminho para nos mostrar isso. Ele nos trouxe de volta à vida de uma maneira que nunca poderíamos imaginar, ela disse emocionada. Os anos passaram e Renan se formou no ensino médio com as melhores notas, conquistando uma bolsa de estudos para uma universidade renomada. Ele sempre fazia questão de agradecer a Maurício e Branca por tudo. Vocês são minha família agora. Eu nunca teria conseguido sem vocês, ele dizia, sempre com gratidão. Maurício e Branca se orgulhavam do jovem que Renan se tornou. Ele tinha planos para o futuro, cheio de sonhos e esperança. Renan é nossa família agora, Branca. E nós fizemos a diferença na vida dele. Isso é tudo o que importa, Maurício disse, abraçando Branca. A história de Maurício, Branca e Renan não era apenas sobre superar o passado, mas também sobre construir um futuro melhor. Eles aprenderam que o amor e a compaixão
podem fazer toda a diferença no mundo e que pequenas escolhas podem ter um impacto enorme. Maurício e Branca sabiam que a missão deles estava apenas começando e que a vida de Renan era apenas um dos muitos desafios que enfrentariam juntos. E assim, a vida seguiu. Renan seguiu seu caminho, sempre grato por aqueles que o ajudaram a encontrar seu lugar no mundo. Maurício e Branca continuaram a ajudar outras pessoas, perpetuando a mensagem de amor e solidariedade que aprenderam com Renan. E enquanto olhavam para o horizonte, sabiam que o futuro estava cheio de possibilidades e que juntos eles podiam alcançar qualquer coisa. A história de Renan não era apenas uma lição de vida para ele, mas também para todos aqueles que cruzaram seu caminho. A dor e a solidão deram lugar à esperança e à família. E assim, a vida seguiu, com Maurício, Branca e Renan caminhando juntos em uma jornada de amor e redenção, mostrando ao mundo que, às vezes, uma simples escolha pode mudar o destino de todos. E aí, gostou da história de Maurício, Branca e Renan? Viu como pequenos gestos de amor e compaixão podem mudar vidas? Qual foi o gesto mais inspirador da história de Maurício e Renan para você? Comente aqui embaixo e participe dessa jornada junto com a gente.